Acompanhar ao vivo. Consegue? Não? Não. Nem eu. Tá Tô ruim? tentando acompanhar o direcional. Uma entrevista coletiva que concede o governador. Ele foi empossado pela manhã na Assembleia Legislativa de São Paulo e agora aguarda as primeiras perguntas dos jornalistas. É a primeira entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro, eleito também em 2022. Enquanto estão aí os preparativos, professor Marcelo Suano, queria ouvi-lo. Sua expectativa, então, para esse governo Tarcísio de Freitas, que encerra uma hegemonia tucana aqui em São Paulo. Foram 28 anos de governos quase consecutivos, interrompidos apenas pela gestão de Márcio França, mas praticamente 28 anos do PSDB à frente do governo de São Paulo, que chegam ao fim agora com a chegada de Tarcísio de Freitas. Professor. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar o coronel Gerson, que não estava presente, para não cometer uma gafe. Eu não citei o nome dele, porque eu não sabia que horas ele ia entrar. Então, meus cumprimentos ao senhor, coronel. Com relação ao Tarcísio, o que se apresenta sempre é que ele é um técnico que está montando ministérios técnicos, secretarias técnicas, um governo técnico. Só que são duas técnicas que têm que ser trazidas à tona. A primeira delas é a técnica pelo conhecimento do assunto ou tema sobre o qual trata uma secretaria. A outra é a técnica que diz respeito a conhecer o processo político, a maneira como se argumenta, a maneira como se negocia, a maneira como configura os regimentos, como se faz qualquer articulação, é uma segunda técnica. O que demonstra? Ele buscou profissionais para ocupar secretarias e buscou um técnico por excelência para tratar do aspecto político, que é o Kassab, que certamente será um grande maestro. Agora sim, a gente já tem condições, vamos ouvir o governador. Pessoas que hoje estão na situação de rua, nós temos uma situação para resolver ainda de déficit de professores, de redução de filas para cirurgias eletivas, para exames. Temos uma pauta que vai ser construída nas primeiras reuniões de secretariado para os 100 primeiros dias, e aí com destaque para alguns pontos importantes, como o leilão do Rodoanel, que deve acontecer em março. Na sequência, essa manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, coronel Gerson Gomes, espera também mudanças muito significativas, coronel. Será que teremos alterações drásticas aqui em São Paulo, agora com a chegada do governador Tarcísio? Há uma grande expectativa, né, Vitor, que o Tarcísio realmente faça um governo que seja a continuidade e talvez até mesmo a oportunidade de uma afirmação de que o projeto que ele se incorporou, o projeto que ele ganhou até a visibilidade, o protagonismo que ensejou a sua eleição em São Paulo, esse projeto possa ser amadurecido no âmbito de São Paulo. É importante que se diga que São Paulo é quase um país. Se nós considerarmos o nosso entorno geopolítico, São Paulo tem um PIB e uma atividade econômica maior do que a grande maioria dos países da América do Sul e da América Latina. Então, é sim um grande laboratório para que aquele projeto liberal conservador que ele integrou no governo Bolsonaro possa continuar e comprovar e talvez até atestar para o eleitorado e para a população que essa proposta, essa visão, essa forma de gerir as políticas públicas é a mais adequada para o país. E isso, quando eu falo dessa maneira, obviamente eu estou fazendo referência às próprias palavras do presidente, que falou das lideranças novas que surgiram durante a sua gestão. O governador Tarcísio, com certeza, é uma dessas principais lideranças que surgiram na esteira do governo Bolsonaro, e há uma grande expectativa de que ele se consolide em São Paulo, ganhe musculatura política, aprenda, né, a fazer uma gestão como o principal protagonista de uma organização, de um poder executivo, e quem sabe se qualifique até para voos maiores no futuro. É isso, José Maria Trindade, politicamente vai ser importante acompanhar também os próximos passos de Tarcísio, né? O governador não é do partido do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o PL, Tarcísio é do Republicanos, mas mesmo assim é do grupo político do presidente Bolsonaro, foi eleito ex-presidente Bolsonaro, né? Ao longo do dia a gente ainda vai cometer esses erros algumas vezes, né? Hoje mudam as nomenclaturas, Lula passa a ser presidente, Bolsonaro ex-presidente. Mas Tarcísio foi do grupo político do presidente.
Vamos ouvir mais um pouquinho, a gente vai acompanhar a manifestação do governador. São Paulo tem que caminhar bem. São Paulo representa 1/3 da riqueza produzida no Brasil. Representa 31% do PIB. Então, é fundamental que São Paulo ande bem para que o Brasil também possa andar bem. E por isso, eu acredito numa relação muito profissional, muito republicana, em que a gente consiga perceber objetivos que são comuns e a gente possa caminhar em conjunto. Nós temos aí uma pauta importante de reindustrialização do Estado, de promoção industrial, de diminuição da carga tributária, de promoção do investimento pesado em infraestrutura. Queremos ser protagonistas na agenda verde, na transição energética, no hidrogênio verde, no etanol de segunda geração, no carro híbrido e, obviamente, vamos atuar muito porque são agendas geradoras de riqueza, geradoras de prosperidade e de oportunidades. Com relação à pauta ambiental, primeiro é importante entender que a Secretaria de Meio Ambiente já estava junto da Secretaria de Infraestrutura. O que nós agregamos foi de logística e transporte. Então, nós juntamos logística e transporte com infraestrutura e meio ambiente, mas já herdamos meio ambiente junto com infraestrutura. E isso não significa de maneira nenhuma perda de destaque. Observe, é o contrário. Na verdade, a gente vai ver infraestrutura e meio ambiente caminhando juntos desde a concepção. Ou seja, a preocupação ambiental, ela vem para a gênese, ela vem para o berço, ela vem para a origem. A gente sabe que os fluxos financeiros estão atrelados aos padrões ambientais. E a gente sabe que é necessário, em todo projeto, mitigar o risco de imagem do investidor e também acessar, por elevados padrões ambientais, outros bolsos. O bolso do Green Finance, o bolso dos Green Bonds. Então, a gente está muito atento a isso. São Paulo tem um bom legado ambiental, tem uma região de Serra do Mar preservada, tem muitos remanescentes de Mata Atlântica e tem um grande desafio que muitas vezes passa despercebido, que é o desafio da segurança hídrica, o desafio da recuperação dos mananciais. E eu entendo que esse é o ponto principal da nossa agenda ambiental, a recuperação e a preservação dos mananciais para que a gente possa ter segurança hídrica no futuro. Governador. Meio-dia e 26 minutos, esse um trecho da entrevista coletiva que concede nesse momento o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Agora sim, Zé, queria te ouvir sobre sua expectativa em relação ao futuro do governador de São Paulo. É uma grande expectativa. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, na sua gestão, ele abriu o governo e abriu, inclusive, a possibilidade de participação de vários aliados. O Tarcísio é apenas um deles, mas ele elegeu uma bancada muito importante no Senado Federal. É evidente que houve ali durante o governo um atrito, cotoveladas entre os aliados do próprio presidente Jair Bolsonaro, mas no final ele deixa um legado político muito importante, sim. E esse legado continua aqui no Congresso Nacional e nos estados. São Paulo é a locomotiva do Brasil, é o estado, o país, né? Um estado que tem uma economia muito forte, que tem o maior número de eleitores do país. Então, o Tarcísio será um grande participante da próxima disputa eleitoral, ou como candidato à presidência da República, ou reeleição, né? Sempre o governador de São Paulo é um candidato à presidência da República. Tamanha a importância política do Estado, né? Mas é apenas o início, e um início diferente. Ele chegou sem aquelas amarras políticas tradicionais e isso ajuda muito na formação do governo. Uma eleição passa pela campanha eleitoral, posse e formação do governo e depois a governabilidade. Ele vai enfrentar uma Assembleia ainda dividida, mas ele vai fazer maioria na Assembleia Legislativa. Isso porque ele chegou sem as grandes amarras políticas. É uma grande expectativa, é um momento político diferente de São Paulo, né, que há muito tempo não era governado, um estado que não era governado a não ser pelo PSDB. E aí vem agora o Tarcísio, que tem aquela cara de técnico, né, muito técnico. E isso é bom e muito importante para o estado e até, por que não dizer, uma experiência
para ver como é que um técnico, uma pessoa que é tão ligada assim à gestão mesmo e não à política, pode desenvolver um Estado. Será importante fazer essa avaliação daqui a 2 anos, 3 anos. Sim.